Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, depois de um hiato de uma semana, sem termos o benefício de ouvir o embaixador Francisco Seixas da Costa, que está novamente connosco, e a quem pergunto desde já como é que viu as eleições intercalares nos Estados Unidos, sendo certo que o desastre, vamos pôr desastre entre aspas, que se esperava, não sucedeu, não lhe parece? Não sucedeu e é muito interessante, até sob o ponto de vista histórico, tendo em atenção todos os precalços que esta presidência Biden atravessou, e mais do que isso, a circunstância de haver um líder do outro lado prolongado, desde o último ato eleitoral, que se mantinha como uma espécie de referencial de tudo aquilo que era o movimento na área republicana, e não obstante esses dois fatores conjugados, afinal, a presidência Biden acabou por atravessar este período, que é sempre um período complicado para qualquer presidência, isto é, as eleições a meio do percurso do período da presidência, em que normalmente os presidentes americanos perdem lugares relativamente aos candidatos que apoiam, quer no Senado, quer na Câmara dos Representantes. E é extraordinário, tanto mais que as expectativas eram de que os democratas iam ter uma estrondosa derrota, muito em particular na Câmara dos Representantes, nos 435 representantes dos deputados, quer no Senado, onde havia só um terço do Senado que ia a votos, e também em alguns governos dos Estados americanos, e afinal, os resultados não foram assim tão maus, e se mais do que isso, as estatísticas agora comparam que perante presidências anteriores, com presidentes extremamente populares e com presidentes com um grande carisma, eh, as derrotas de Biden são limitadas. Claro. Biden vai perder, aparentemente, ainda não é muito claro quanto perderá na Câmara dos Representantes, mas poderá perder no máximo 5 mandatos. Ora, nós temos que perceber que Ronald Reagan perdeu 26, que Clinton perdeu 52, que Obama perdeu 65 mandatos, 63 mandatos, Trump mesmo, entre a primeira metade do seu mandato e a segunda, perdeu 40 representantes, e George W. Bush perdeu 30. E, portanto, Biden portou-se bastante bem. E a questão está em saber porquê é que isto aconteceu assim. E as dúvidas existem. Há uma dúvida, há uma teoria que tem a ver com a circunstância de Trump ter anunciado a sua disponibilidade para se candidatar e para se recandidatar, e aparentemente estará por horas o seu anúncio de recandidatura, e que isso terá mobilizado grande parte do eleitorado democrático, algum do qual nestas eleições intercalares tenderia a abster-se, mas tê-lo-á mobilizado no sentido de dizer, ele aí vem outra vez, lá vamos ter uma situação similar àquela que deu origem aos acontecimentos do Capitólio e àquela presidência durante 4 anos traumática para o setor democrático, e terá, digamos, mobilizado essas pessoas. Por outro lado, também, há quem diga que aquilo que parecia ser uma agenda que se virava contra os democratas em termos ideológicos e em termos de princípios que tinha a ver com a questão do aborto, acabou por desmotivar, em particular, muitas mulheres e gente jovem, e levou-os para o campo democrático, para apoiar candidatos democráticos. E aí, nos candidatos, também poderá acontecer que haja aí uma espécie de uma resposta ou de uma justificação relativamente aos resultados. É que, aparentemente, mesmo no campo puramente republicano, Donald Trump insistiu, contra a vontade do seu partido, em escolher determinados candidatos que aparentemente não tinham uma qualidade evidente perante os eleitores dos círculos onde estavam a candidatar-se. Mais do que isso, teriam inclusivamente uma resistência por parte do Partido Republicano tradicional, e seriam candidatos que Trump terá escolhido apenas por radicalismo das suas propostas, e que não teriam sido suficientemente convincentes para o eleitorado. Portanto, Trump poderá ter perdido aí algum espaço, e os democratas podem ter ganho algum apoio. Biden, não sendo visivelmente um candidato entusiasmante, é aquilo que os ingleses, que os anglo-saxónicos chamam
um par de mãos seguro, é um safe pair of hands, é um homem com grande experiência, é um homem que, não obstante os impactos negativos da crise económica e da guerra, soube, apesar de tudo, fazer uma transição depois do período da pandemia, que aparentemente foi julgada positiva pelos americanos, que estão, no entanto, muito preocupados com a situação económica, com a inflação, mas aí a conjugação entre algumas medidas do governo, e em particular um extraordinário crescimento do emprego. Os Estados Unidos, como nós já temos aqui focado várias vezes, são um país onde a capacidade de regeneração económica, precisamente porque tem uma lógica às vezes um tanto cruel relativamente ao mercado de trabalho, acaba por ser maior do que noutros países, e a saída das crises é mais rápida. Aparentemente a intervenção da Reserva Federal Americana em termos da subida das taxas de juros teve efeitos na inflação, e portanto a economia americana não está tão mal que leve, digamos, os eleitores a expressarem-se contra o presidente. E como nós sabemos, nos Estados Unidos, a questão económica é a questão-chave. E por isso mesmo, o resultado aí está. Ainda não estão fechados alguns resultados, vamos ter ainda algumas semanas. O sistema americano de apuramento de votos é ele próprio muito bizarro, e por outro lado, em alguns locais, terá ainda que haver um outro tipo de apuramento. E aparentemente, mesmo no campo do Senado, onde os democratas estavam praticamente ela por ela, 50-50, com o desempate feito pela vice-presidente, não é claro que vão perder aí, e podem mesmo ganhar. É claro que quando nós falamos muito desta questão do Senado e dos senadores, nós também temos de perceber que os senadores não são automaticamente garantidos numa votação qualquer perante qualquer lei. Há senadores, Exatamente. independentemente de serem democratas ou republicanos, pensam pela sua cabeça e perante uma determinada lei, e em particular, perante o impacto que essa lei tem no eleitorado pelo qual foram eleitos, isso não é despiciando, votam de um lado ou do outro. E nós vimos no passado que Biden teve dificuldades no Senado para aguentar para fazer passar algumas leis. Mas o Senado é vital para Biden, por duas razões. Em primeiro lugar, porque para fazer nomeações nos próximos 2 anos é por ali que as coisas passam, nomeações para lugares importantes. Alguma legislação é vital ali, e mais do que isso, havendo aquela ideia, que aparentemente agora está arruinada, dos republicanos mais radicais fazerem um processo de impeachment, de impedimento a Biden, por causa dos negócios do seu filho, etc., e esse impedimento teria que ser julgado no Senado. E não há condições, manifestamente, neste Senado que vai sair destas eleições, para que Biden possa ser afastado. Claro. Pergunto-lhe duas coisas distintas, mas que evidentemente têm tudo a ver uma com a outra. Pergunto-lhe, embaixador, se por acaso ficou admirado com o facto de Joe Biden ter dito, entretanto, que se prepara ou que antevê a possibilidade, a forte possibilidade de se recandidatar a um segundo mandato. E por outro lado, se lhe parece que, de alguma forma, a vida política de Donald Trump morreu aqui, nomeadamente às mãos de outros potenciais candidatos, como o ainda mais uma vez eleito presidente da Flórida. Biden tinha já dito que se ia recandidatar. É muito difícil a um presidente americano, a 2 anos das eleições, desistir, mesmo que ele pense intimamente desistir, ficaria naquilo que também se chama, em termos anglo-saxónicos, na posição de lame duck, que é aqueles patos que ficam ali parados no meio da lama, e que para os caçadores são muito bons. E, portanto, se ele dissesse que se ia embora, entrava numa espécie de declínio. Claro. Portanto, mas de qualquer maneira, estas eleições, embora Biden vá ter 80 e tal anos nessa altura, nós estamos numas eleições que deram um sopro de vitalidade a Biden. Não sei Claro. se físico, mas pelo menos psicológico. E por outro lado, também, não é muito evidente que haja um candidato dentro do espectro democrático que possa fazer-lhe sombra. Já percebemos que a vice-presidente, que era vista como uma esperança e uma espécie de sucessora de Biden, vindo de uma minoria, sendo uma mulher, etc., ao longo destes 2 anos não teve uma prestação muito impressiva. Portanto, não surge como um nome
normal e natural para a sucessão de Biden. Não há mais ninguém. Evidentemente que há figuras dentro do governo, Buttigieg, há as figuras mais à esquerda, Elizabeth Warren, etc. Mas tudo isso são nomes de que se fala, mas que não aparecem com grande força. Já o que o António disse tem outro sentido, no caso republicano. É Claro. que Ron DeSantis, que é um candidato que nestas eleições na Flórida teve para governador um reforço extraordinário da sua votação, e mais do que isso conseguiu eleger na Flórida os candidatos, digamos, ser um apoio para os candidatos republicanos, nomeadamente para a Câmara dos Representantes, acaba por ter digamos, por surgir como uma figura, enfim, passível de congregar os republicanos. Trump ajudou a isso, porque começou logo a atacá-lo. E ao atacá-lo, percebe que tem medo de Ron DeSantis e da sua popularidade. Convém, no entanto, para aqueles que não gostam de Trump e que já estavam a ver e que estão a ver ali um sucedâneo de Trump, convém dizer o seguinte: Ron DeSantis é mais à direita quase do que Trump. Ron DeSantis tem uma agenda de extrema-direita. Eu sei que isto, para as pessoas na Europa, acham que isto pode ter algum exagero. Não tem. Leiam bem o que o Ron DeSantis diz. É uma agenda extremamente moralista, é uma agenda profundamente hiperconservadora e com toques de extrema-direita. E, portanto, claro, o DeSantis pode ser uma novidade, pode ter aquele aspecto kennediano, com uma senhora bonita e que dá um casal presidencial magnífico para entrar na Casa Branca. Mas Trump também tinha uma senhora bonita, vale a pena dizê-lo e lembrá-lo. Essas coisas, digamos, não podem absorver aquilo que é o essencial, que é a questão política. E na questão política, Ron DeSantis significa a direita do Partido Republicano. Está ao nível de um Ted Cruz e, portanto, figuras muito, muito à direita. Não deixa de Além disso, tem, como diz o Financial Times, alguns numa crónica, Ron DeSantis parece ser o Trump, mas com cérebro. Pois, mas vamos ver, mas Trump, apesar de tudo, eu acho que Trump não vai desistir de apresentar a sua candidatura. Mas há uma coisa interessante no Trump, que eu confesso que nunca tinha notado, mas que notei ao ler uma citação do Wall Street Journal. O Wall Street Journal é dos bons jornais americanos o mais conservador. Ao lado do Washington Times, mas que é de muito menos qualidade. E o Wall Street Journal disse uma coisa extraordinária que eu nunca me tinha lembrado. É que Trump é um predador. E disse, mas Trump é um predador? É. Trump, nós sabemos que o sistema americano é o que é, mas nós sabemos que na eleição, quando Trump ganhou as eleições, tinha menos votos que Hillary Clinton. Diz-se, vai ser normal dos Estados Unidos, também George W. Bush teve mais votos que Al Gore, tem a ver com a questão dos Estados Unidos. Mas olhando para aquilo que é o apoio popular global, Trump perdeu tecnicamente, ganhou, digamos, formalmente. Mas depois foi às eleições intercalares, 2 anos depois, em 2018, e perdeu fortemente. Trump teve grandes azares, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado. Trump perde agora de uma forma muito evidente. Claro. Perdeu, peço desculpa, e a seguir perdeu as eleições, embora ele diga que ganhou, perdeu as eleições em 2020. E, portanto, digamos, não em 2019, mas com posse em 2020. E, portanto, aí também foi derrotado. Estamos a falar de 3, digamos, derrotas numéricas, demograficamente. E agora também perdeu estas, isto é, quando se havia uma grande expectativa dele ganhar, chega-se à conclusão que, afinal, não teve a derrota, a vitória que se supunha. E a vitória que se supunha era, se calhar, a vitória necessária para poder alavancar as suas expectativas para daqui a 2 anos. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até já.